Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas piores leituras no ano de 2019. Mas antes de começarmos, eu tenho 3 coisas para falar para vocês. A primeira é que essas foram as minhas piores leituras e não os piores livros, gente. Então, o fato de eu não ter gostado dos livros não significa que o livro é ruim. O livro pode ser muito bom para você, você pode gostar muito do livro, então é importante você ler e tirar suas próprias conclusões e não tirar conclusões precipitadas só pelo fato de eu não ter gostado do livro. Cada pessoa tem um gosto diferente, também tem um momento certo para ler um livro. A segunda coisa é que quando vocês me falam que vocês não vão ler um livro porque eu não gostei, eu fico muito triste. Se você tem vontade de ler algum desses livros que eu mencionar no vídeo, leiam, gente, leiam para depois vocês virem discutir comigo. Se vocês comentarem isso, saibam que vai escorrer uma lágrima ao ler o seu comentário. E a terceira coisa é que eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque está tendo vídeos todos os dias agora no mês de janeiro. Também curtam o vídeo e me sigam lá no Instagram se ainda não me segue. A maioria dos livros que eu não gostei eu não tenho mais aqui, então eu vou deixar a foto aqui do lado. E a lista está na ordem de leitura, então a primeira decepção do ano foi A Menina Submersa. Eu não me dei muito bem com esse livro por causa da narrativa dele. Nós temos uma personagem esquizofrênica e ela narra o livro de uma forma a nos contar o que se passa na cabeça dela. Se eu não me engano, ela escreve em forma de diário e o objetivo mesmo é mostrar a realidade dela ali para nós que estamos lendo. Então, gente, nós temos uma personagem com um psicológico bem diferente e principalmente ela se perde nos próprios pensamentos dela quando ela tá narrando ali a história. E a história também não é linear, ela vai pulando assim entre coisas que aconteceram no passado com coisas que estão acontecendo agora. Então eu achei essa narrativa muito confusa. Eu não tava conseguindo me conectar com a história e eu vi que ia ser assim até o fim, então eu resolvi abandonar o livro, eu não concluí esse livro. A minha segunda decepção foi com Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse livro teve o maior hype, muitas pessoas gostaram desse livro e eu fui assim com muitas expectativas para ele, principalmente porque ele prometia ser um mistério doméstico, sabe, no estilo dos livros da Liane Moriarty, mas eu acabei não gostando do livro. Eu achei que o mistério não me prendeu na história. Na verdade, ele nem deve ser considerado um livro de mistério, na minha opinião. É só um segredo ali que a família tem, que a mãe da personagem não comenta muito sobre isso. Mas, gente, eu não achei nada demais, não me surpreendeu assim quando foi contado. Então, sabe, eu não considero isso um grande livro de mistério. Ele é mais um drama mesmo sobre as famílias que nós temos ali, sobre a forma como as pessoas convivem uma com as outras ali nessa cidade. E uma coisa que me pegou de surpresa é que a maioria dos dramas que tem ali é mais dramas adolescentes, sabe? Então eu esperava que fosse um livro mais adulto, mas eu acho que ele é muito mais jovem adulto. E eu lembro que tinha uma personagem que eu ficava muito interessada em saber sobre ela. Ela era considerada uma garota que causava muitos problemas e eu queria entender mais a respeito dela, por que ela era assim, por que a família dela tratava ela assim, sabe? E eu não achei que essa personagem recebeu o mérito que ela merecia nessa história, então o livro acabou me decepcionando muito. Eu não achei ele nada demais do que as pessoas estavam falando. Depois, gente, teve um livro da Colleen Hoover que eu não gostei, vocês acreditam? Que foi O Lado Feio do Amor. Nesse livro aqui, nós temos um casal que se envolve somente por interesse em sexo. Eles não pretendem se conectar romanticamente, então a maior parte do livro é só sexo e sexo e sexo, e a personagem lutando para não ter sentimentos pelo personagem. E daí, sabe, eu não me interessei tanto por esse casal. É claro que o cara ali do livro tinha uma história no passado que dá a resposta de por que ele não quer se envolver com a menina, e daí
daí isso demora muito para ser contado na história, sabe? Ficou intercalando muito ali durante a narrativa, se eu não me engano. E eu acho que se tivesse sido contado tudo de uma vez, assim, numa parte da história, teria sido bem melhor. Mas ele foi contado assim, picotado, e isso não deixou a leitura assim legal pra mim. Então foi um livro da Colleen Hoover que eu não gostei, assim, foi o mais fraco de todos que eu li. E daí teve uma leitura que eu quase abandonei, mas eu fui guerreira até o fim. Mas assim, ó, meus olhos já estavam revirando ali nas últimas páginas. Eu tive que fazer meio que uma leitura dinâmica e pulei umas partes também, porque eu não aguentava mais ler esse livro. E é polêmica, gente, porque eu sei que muitas pessoas gostam, que é a Libélula no Âmbar da série Outlander. Quando eu li o primeiro livro dessa série, ela já foi, assim, muito diferente do que eu esperava. Então já foi um choque, assim, pra mim. Eu esperava uma coisa e ela foi totalmente outra. Ele é uma fantasia, ele promete ser uma fantasia, mas ele é muito mais um romance histórico, sabe? A fantasia, na verdade, é colocada só pelo fato da personagem fazer uma viagem no tempo. Ela vai parar na Escócia de 200 anos atrás, da época que ela tá vivendo. E daí ela é casada e tava até passando uma lua de mel com o marido. E daí nessa viagem que ela faz, ela acaba encontrando uma outra pessoa. E o Jaime, né, tá envolvido ali numa guerra de clãs que está acontecendo. Então essa parte é bem histórica mesmo em relação a essa guerra de clãs. Tem muitas batalhas ali no meio, tem muitas estratégias políticas também. Isso era legal, gente, até que era legal, mas o problema é que o livro é muito focado no romance. E eu não sei, gente, eu não curti muito o romance, principalmente porque eu não gostei do Jaime. Muitas pessoas amam demais esse personagem, eu não entendi como que vocês gostam tanto dele. E não vem me falar que é porque esse livro se passa em uma outra época e que os homens eram diferentes nessa época e que o Jaime, né, tem muita coisa para aprender ali com a Claire. Mas não adianta, gente, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não consigo concordar com algumas atitudes dele. Eu acho que é como se a gente lesse um livro sobre escravidão e você não sentir ódio dos senhores de escravos, sabe? Então, gente, se tem um cara que bate na mulher, mesmo em outro século, com outra cultura, não tem como eu gostar dele, eu não vou gostar dele. Tá, gente, mas isso é o de menos. Eu acho que é o de menos. Eu acho que o que me fez, assim, não suportar mais ler o livro é as dezenas... Tô exagerando, né? Mas tem um monte de cenas de estupro nos 2 livros que eu li. E era horrível de ler, gente. Aquela cena do primeiro livro, assim, foi muito traumatizante. E daí no segundo continuou. Então esses foram os pontos que me fizeram desistir de Outlander. Sem contar na leitura muito arrastada desse segundo livro. Ele tem, acho que mais de 900 páginas por aí. E são poucas as cenas, assim, que você escolhe ali no livro que são legais. O resto, gente, é muito cansativo e não tem como ler um livro gigante onde a maior parte, assim, é cansativa. Então, por isso que eu acabei abandonando Outlander. E daí teve uma outra leitura que eu não curti, que foi Eu Te Darei o Sol. Esse livro é um jovem adulto, onde nós temos a história de 2 irmãos. E eu acabei não gostando desse livro porque eu não consegui me afeiçoar a nenhum dos 2 personagens. Então, a história tava meio sem graça pra mim, eu não tava gostando de acompanhar eles. E uma coisa que me incomodou bastante de gostar do livro é que a narrativa se alternava entre o passado e o presente, mas os capítulos eram muito longos. E daí, quando mudava a narrativa, você já tinha perdido o interesse, sabe? No que estava acontecendo ali no presente. E depois também, por ter um capítulo muito longo, você já perdia interesse no que estava acontecendo no passado. Então, por isso que eu acabei não gostando da leitura. E o outro livro que eu não gostei, que eu acho que dessa lista foi o que eu menos gostei, eu até falei pra vocês no vídeo da tag da retrospectiva, que é O Destino de Tirling. Ele foi o terceiro e a conclusão da trilogia Rainha de Tirling. E eu não gostei porque eu não concordei com a resolução do final do livro. Foi muito decepcionante, porque parece que tudo o que foi feito nos 2 primeiros livros não adiantava de nada, não servia pra nada, pra solução que eles deram no
fim. Foi a solução mais fácil possível e parece que fugiu muito assim do contexto do que a história prometia no primeiro livro, sabe? Até porque as partes mais interessantes dessa fantasia não foram muito bem elaboradas, foram meio que deixadas de lado. Como, por exemplo, a protagonista e a vilã que tinha na história. Eu queria mais desenvolvimento a respeito delas e não teve isso. A protagonista até perde o foco no terceiro livro porque surge uma outra personagem. Então eu achei bem nada a ver esse final, além da história ser bem arrastada e cansativa também. E daí, gente, eu não gostei também de Especial do Ryan O'Connell, é uma autobiografia dele e saiu também uma série na Netflix baseado nesse livro, onde o próprio Ryan interpreta ele mesmo. E esse livro acabou me decepcionando porque eu pensei que ia ser uma história mais fofinha e romantizada, mas não, ele só é relatos sobre a vida do Ryan, como que foram os empregos dele, como que foi a vida dele, assim, com os preconceitos que ele acabou passando, porque ele é uma pessoa com paralisia cerebral e também ele é gay, então ele já passou por maus bocados, então ele conta aí as experiências que ele teve, e ele coloca muito humor no livro e muitas mensagens motivacionais para nós aprendermos também com as experiências dele. Mas além do livro ser bem diferente do que eu estava esperando em relação à narrativa dele, teve muitas situações que eu não estava muito interessada em saber. Teve muitas coisas assim meio explícitas e com muitos palavrões assim que não me faziam muito gostar do jeito que a história estava sendo contada, sabe? Daí quando eu assisti a série de TV, foi que eu encontrei o que eu estava procurando. Na série de TV nós temos essa história mais romantizada, nós temos várias histórias inventadas na série de TV com personagens inventados também. Ela é muito diferente do livro. Então esse foi um caso onde eu gostei mais da adaptação do que do livro, porque o livro não me entregou o que eu estava esperando. Teve mais um livro que eu abandonei em 2019, que foi Um Encontro de Sombras, da Victoria Schwab. Esse livro também é meio polêmico, porque eu vejo muitas pessoas gostando muito dessa trilogia. Quando eu li o primeiro livro, eu não tinha curtido tanto ele, eu tinha dado 3 estrelas, assim, eu achei a história mediana. Mas daí eu vi as pessoas falando que o segundo livro era muito melhor que o primeiro, daí eu resolvi dar uma chance e ler o segundo livro, mas ele não me entregou nada ainda do que eu tava esperando dessa história. Eu li 300 páginas dele, eu acho que faltavam mais 100 e poucas páginas, daí que eu abandonei, porque tava muito estranho, gente. A história que a Victoria Schwab conta ali tava muito nada a ver, sabe? Ela só tava enrolando, porque, por exemplo, tinha um torneio que eles estavam anunciando já no começo do livro, e eu não imaginava que esse torneio fosse o acontecimento principal ali do final do livro. Eu pensei que era uma coisa que acontecia ali no meio, sabe? Que no final teria outras coisas diferentes. Mas não, eles ficaram arrastando o livro inteiro para chegar nesse torneio de magia que nunca acontecia. Sério, eu não imaginava que isso seria ali o acontecimento principal do segundo livro. Eu acho que a Victoria Schwab construiu ali um universo tão mágico, tão maravilhoso. Ela tem essa criatividade que eu gosto muito, mas daí ela não desenvolve a história, da forma que eu tava esperando. Sério, eu não sei por que as pessoas gostam tanto desse livro. Eu tive que abandonar ele porque eu não aguentava mais ler ele. E, consequentemente, eu não vou ler o terceiro livro. E agora, os últimos livros ali que eu li no ano, eu ainda tenho os livros aqui. E um deles foi O Homem de Giz. De todos dessa lista, esse na verdade foi um livro que eu dei 3 estrelas. Os outros livros eu dei 2 estrelas. Mas eu paro pra pensar, gente, que eu só dei mais uma estrela por causa do final do livro. Digamos que o final apresentou ali algumas respostas que eu queria, então por isso que eu só dei mais uma estrela, porque o resto dele me decepcionou muito. Aqui nós temos um caso de narrativa onde todos os capítulos têm um gancho e vai se alternando entre o passado e o presente, mas daí quando volta a narrativa para revelar aquele gancho, parece que eu já perdia o interesse, sabe, no que tinha acontecido.
ele quebra, assim, o mistério de uma forma que eu não gosto, sabe? Então, eu não gostei dessa construção de narrativa e eu não consegui também me interessar pelo personagem, porque eu acho que quando o autor faz personagens pra gente não gostar deles, pelo menos eles têm que ser interessantes, sabe? Tem que ter algo que nos chame a atenção para saber mais as motivações do personagem, algo assim. E eu não me interessava nada por esse personagem. Eu achei esse thriller muito fraco mesmo. O mistério também dele ali é muito fraco. Eu não acabei gostando dele e eu ainda não sei se eu vou dar uma chance aos outros livros da autora. E eu sei que ela tá escrevendo ou já vai lançar um livro novo. Então parece que ela vai ser uma autora que vai escrever bastante. Então eu tô pensando ainda se eu vou dar mais uma chance pra ela. E daí, gente, em dezembro eu terminei o ano com 3 decepções. E a primeira foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. Esse livro também era um livro que eu pensava que todo mundo tinha amado e favoritado ele. Mas depois que eu falei que eu não gostei dele, surgiu várias pessoas falando que não gostaram dele também. Então eu não me senti sozinha. Eu tenho falado muito desse livro aí nos últimos vídeos que saíram no canal. Então vocês já devem estar sabendo os motivos de eu não ter gostado dele. Eu achei assim a leitura muito chata, ela não fluiu pra mim, ela foi uma leitura muito cansativa e era pra ser um livro rápido e divertido, mas ele foi assim só no começo, ele foi divertido no começo, mas depois o relacionamento dos personagens foi muito sem graça pra mim. Eu não gostei, não me afeiçoei a nenhum personagem. Aconteceu tudo muito rápido e eu pensava que o grande evento do livro seria os dois personagens ficarem juntos, porque era um amor meio improvável, meio proibido. Então era isso que eu tava esperando da história, aquela história clichê, mas de conquista, onde os personagens ficam juntos no final. Mas não foi isso, aconteceu muito rápido ali o romance deles e os problemas acabam sendo mais a parte política da história. Então, por conta disso, eu acabei me decepcionando pela forma que os personagens foram construídos, porque como envolvia política, os personagens não aparentavam ser quem eles representavam, né? Tinha um filho da presidenta dos Estados Unidos e um príncipe da família real, mas principalmente ali a família do Alex, eles eram muito diferentes do que eu esperaria de uma família tão importante assim, ainda mais com o Alex querendo seguir carreira política. Eles acabaram me decepcionando bastante, então esse foi o principal fundamento de eu não ter gostado do livro. E o outro livro também é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro aqui, eu já tinha visto algumas opiniões de pessoas que não gostaram dele, mas mesmo assim eu quis ler e tirar minhas próprias conclusões, que é o que vocês devem fazer, gente, não se esqueçam. Porque eu pensava assim, talvez as pessoas devem ver a história de formas diferentes. Então eu queria ver qual que seria a forma que eu enxergaria esse livro, porque ele prometia ser uma história da pequena sereia feminista. Mas a minha grande decepção foi que ele errou muito nisso, o autor errou muito nisso. Ele traz uma mensagem errada sobre o feminismo. Aqui as mulheres querem se vingar dos homens e vocês sabem que não é assim que funcionam as coisas. E mesmo ela seguindo ali a história da Pequena Sereia bem certinho como a gente conhece, com algumas modificações, o final ali da história desandou muito para isso que ela estava propondo, então por isso que eu acabei me decepcionando bastante. E a minha última decepção foi Cronos, Limites do Tempo, que é o segundo livro da trilogia Cronos. Eu não gostei desse livro, gente, porque ele foi muito enrolado, a parte boa dele só é no final, e daí quando chegou no final do livro eu já tinha perdido o interesse na história, sabe? Então não aproveitei nem a parte boa dele. Eu tinha começado o livro muito empolgada, com muitas teorias, e conforme eu ia lendo, a autora não tava entregando ali o que eu tava esperando, sabe? Não tava desenrolando a história. E o final também, apesar de ter ali um gancho pro próximo livro, eu achei muito fraco, porque até tinha uma outra coisa que poderia acontecer, que talvez aconteça no terceiro livro, que eu tava esperando que fosse isso que acontecesse aqui no final do segundo.
E seria muito mais legal se fosse isso, mesmo eu já esperando, sabe? Mas não, gente, foi algo assim bem simples, é um livro só de transição pro terceiro, porque, sinceramente, poderia ter sido reduzido a uma duologia, porque esse livro é muito enrolado mesmo. E é isso, gente, acabou. Essas foram as minhas decepções, foram as leituras que eu menos gostei de ler o ano passado. E agora eu quero saber qual foi a sua pior leitura do ano passado. Quero saber também se você já leu algum desses livros, se você concorda ou não comigo. E se você for dar uma chance ainda para esses livros, aproveite para comprar com os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. Dê uma olhadinha porque eu também coloco promoções e cupons de desconto. E o próximo vídeo, gente, se preparem porque vai ser das melhores leituras de 2019. Então eu vejo vocês amanhã. Tchau!